Olá, hoje partilho convosco mais um vídeo em que mostro tudo o que como numa semana. Tentei mostrar todas as refeições principais com base na ementa semanal que partilhei no vídeo anterior, portanto espero muito que gostem e vamos lá a isso. Como viram, hoje não tomei pequeno almoço, acordei sem fome, mas agora já estamos aqui na hora de almoço e para hoje vou fazer uma quinoa com vegetais salteados e grão de bico crocante. Quanto ao grão de bico, eu há umas semanas fiz em grande quantidade e congelei, portanto já está feito, só tenho de aquecer. Mas se tiverem curiosidade, eu deixei a receita num vídeo anterior, portanto posso deixar na descrição. Mas vou então começar por colocar a quinoa a cozer enquanto preparo os vegetais. Hoje eu costumo usar o que tenho para ali no frigorífico para esta receita e neste caso vou colocar couve, pimentos e cenoura. Portanto, vou preparar os vegetais, que é para depois salteá-los, adicionar à quinoa e depois como topping coloco então o grão de bico crocante. Costumo também colocar umas amêndoas tostadas, um bocadinho de coentros, tomates cherry, enfim, dá para variar imenso, por isso é uma receita muito versátil, dá para usar o que temos no frigorífico, mas hoje vão ser esses os ingredientes. Então, comecei por colocar a quinoa a cozer e, entretanto, fui preparando todos os vegetais. Neste dia estava preguiçosa, portanto, não me apeteceu ralar a cenoura à mão, que é uma das coisas que mais odeio fazer, honestamente. Portanto, coloquei na bimby. Ela não fica bem ralada, fica mais assim, picada finamente, mas pronto, mas fica ok. E já que tinha sujado a bimby, aproveitei para saltear os legumes lá. Portanto, na bimby coloquei cenoura, pimento e depois as couves. Entretanto, a quinoa já ficou cozida. Tostei as amêndoas na frigideira, que basta tostar durante uns 5 minutos e ir mexendo, que é para elas ficarem assim tostadinhas. E depois na mesma frigideira aqueci o grão que, como já vos tinha dito, ele já tinha sido feito previamente, portanto já está cozido e temperado e depois já tinha sido feito na air fryer para ficar assim bem crocante. E entretanto os legumes já ficaram salteados. Sinceramente prefiro fazer este passo na frigideira, mas pronto, na bimby também fica ok. Depois misturei os legumes aqui à quinoa e adicionei um bocadinho de molho de soja, porque gosto muito do sabor que dá. E depois foi só montar os pratos, portanto começo com a base de quinoa e legumes. Depois adicionei o grão. No do meu homem adicionei um bocadinho de atum, porque ele gosta. Depois coloquei tomate cherry e finalmente as amêndoas tostadas. E para finalizar, um bocadinho de coentros, que eu pessoalmente adoro. Portanto, também adicionei. E foi este o almoço de segunda-feira. Gosto muito, é bem saudável e muito prático. E ainda sobrou para marmitas e para congelar também, porque eu gosto de congelar esta base de quinoa com legumes que desenrasca muitos almoços cá em casa. Depois é só adicionar atum ou frango ou salmão, qualquer coisa fica bem aqui misturada, portanto dá mesmo muito jeito. Para o jantar fiz esta sopa que é basicamente um creme de legumes assados. Foi a primeira vez que fiz assim com legumes assados. E porquê? Porque eu no dia anterior, que é o que estão aqui a ver neste momento, tinha ligado o forno e pensei, por que não assar estes legumes? Porque já estava a prever que iam deixar a sopa ainda mais saborosa estando assim assados. E a verdade é que ficou mesmo muito saborosa. Depois foi só colocar os legumes já assados na panela e deixar um bocadinho a ferver e depois triturei com varinha mágica e ficou a sopa mais deliciosa de sempre.
Na terça-feira o almoço foram estas pataniscas, que eu chamo de pataniscas na falta de um termo melhor, porque isto não são propriamente pataniscas, mas já vos vou mostrar como é que faço. Comecei por fazer o acompanhamento, que foi um arroz de feijão, refoguei um bocadinho de cenoura e pimento, depois adicionei o tomate triturado e deixei refogar mais um bocadinho. E finalmente coloquei o arroz e a água para cozer o arroz. Neste caso usei um bocadinho da água do feijão que eu tinha congelado, o feijão, juntamente com aquela água e, portanto, adicionei aqui para dar ainda mais sabor ao arroz. Então, em relação às pataniscas, mais uma vez não me apeteceu ralar as cenouras, portanto coloquei-as na bimby. Foi a primeira vez que fiz isto aqui para as pataniscas e sinceramente não gostei do resultado. Gosto muito mais quando as cenouras ficam assim raladas à mão, porque pronto, fica diferente. Eu depois deixo a receita completa na descrição aqui do vídeo, mas coloquei a cenoura, coloquei os temperos, o queijo feta, cebola, coentros, enfim. Depois adicionei aqui os ovos, a farinha e isto acabou até por ficar com uma textura mais de, sei lá, de hambúrgueres talvez. Porque comparando com os hambúrgueres que costumo fazer de tofu, ficou assim bastante parecido. Portanto, enfim, só para dizer que eu sei que isto não são pataniscas, mas é assim que eu lhes chamo. De qualquer forma, apesar do aspecto não estar igual ao habitual, estavam igualmente boas. E aqui já estou eu a montar o prato, as pataniscas, com um bocadinho de arroz, com um bocadinho de coentros e está aqui um prato que eu adoro. Neste caso, ainda comi um restinho de sopa do dia anterior, portanto, acabei por comer uma dose de pataniscas um bocadinho mais pequena, mas estava ótimo. Eu adoro este prato. O jantar foi o homem que tratou e fez esta massa que nós adoramos, que basicamente é uma massa com tomate cherry, um molho de natas e depois leva burrata. Nós adoramos esta massa, é super rápida de fazer, pode não ter o melhor aspecto de sempre, mas acreditem que é mesmo deliciosa. Bom dia, agora já aqui com o meu café e esta quarta-feira começou com um dos meus pequenos almoços favoritos, um dos meus sabores favoritos, que é o bolo finto. Digam-me aqui nos comentários se conhecem este bolo. Mas para quem não conhece, isto é um bolo cuja origem é da Beira Baixa. Posso estar errada, não tenho a certeza, mas pelo menos é muito típico lá da zona e a minha mãe diz-me que antigamente era o que se oferecia nos casamentos, era o bolo finto, mas é um sabor que eu adoro, é assim uma espécie de... enfim, é uma espécie de pão doce, vá. Diria que é semelhante ao folar, mais ou menos, também é uma coisa que eu adoro, o folar da Páscoa. Portanto, hoje o dia começou bem. Hoje estou sozinha em casa, como o meu homem foi para o escritório e não devo ter assim grande coisa para partilhar porque o almoço vão ser sobras, ou do almoço de segunda-feira ou de terça, portanto, ou aquelas pataniscas de cenoura ou a quinoa. Ainda não sei bem o que é que me vai apetecer. E para o jantar, talvez tenha algo para partilhar. Eu talvez faça a sopa de lentilhas.
Não sei, tenho de ir ver a emenda para ver o que é que vou fazer hoje para o jantar. Em relação àquela massa que fizemos para o jantar ontem à noite, é assim das coisas mais simples de preparar e é incrivelmente saborosa. Não é a coisa mais saudável de sempre, obviamente, mas é tão boa e faz-se tão rápido. Portanto, se gostam deste tipo de sabores, do tomate, da burrata, têm mesmo de experimentar. Aproveito para vos vir aqui dizer uma coisa, já que estou aqui a preparar estas coisinhas. O que eu estou aqui a preparar é para ir amanhã ao programa da Tânia Ribas. Vou mostrar várias formas de eliminar vários tipos de manchas, desde vinho, maquilhagem, gordura, etc. Portanto, se tiverem interesse, os episódios normalmente ficam disponíveis no RTP Play, portanto, posso deixar o link aqui na descrição, caso queiram ver. O almoço foi então sobras do dia anterior, nas pataniscas de cenoura, e depois para o jantar fiz uma sopa de lentilhas vermelhas que gostamos de acompanhar com pão naan, que é um pão indiano que se faz muito facilmente assim na frigideira. Mais uma vez estará tudo explicado na descrição, mas é muito fácil de fazer, com ingredientes básicos e muito rápido. Em relação à sopa, ela é muito saborosa. Eu desta vez optei por triturá-la um bocadinho mais do que o normal, mas pessoalmente gosto quando tem mais textura. Eu costumo dar assim só uma ou duas passagens com a varinha mágica, que é para ficar ainda a sentir a textura das lentilhas e um bocadinho da cenoura, mas assim também ficou igualmente boa. E hoje apeteceu-nos uma sobremesa, portanto vou fazer esta espécie de... diria que é um petit gâteau ou um brownie, enfim, é um bolinho de chocolate que se faz no micro-ondas, super rápido. É esta receita da Teresa Cameira, mas leva basicamente 50 gramas de chocolate, uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, um ovo e uma colher de sopa de farinha, que eu já sei esta receita de cor porque já a fiz algumas vezes e é incrível. Isto vai 30 segundos ao micro-ondas e... já vos mostro como é que fica a textura no final. Fica muito bom. E este foi o tal dia em que eu fui à televisão e, como eu ainda fico um bocadinho nervosa com estas coisas, prefiro ir assim de estômago mais vazio, digamos, portanto só comi um pãozinho. E também tenho de sair de casa cedo para estar lá a horas, portanto ainda nem era bem hora de almoço. Pronto, desenrasquei assim só um pãozinho. E depois para o jantar foi novamente o meu homem a tratar. Fizemos novamente a costelinha de porco com molho barbecue, fazemos tudo na nossa air fryer, tanto a costelinha como a batata frita, que não é frita, mas passa bem por batata frita. Nós adoramos este prato, fica mesmo muito saboroso. Obviamente que não é a coisa mais saudável de sempre, mas de vez em quando gostamos de fazer cá em casa. Na sexta-feira fiz o almoço muito rápido, que foram uns wraps com alface, ovo cozido e abacate. Eu faço esta pasta com ovo cozido, maionese, paprika fumada e um bocadinho de alho em pó. Gosto muito, fica muito saborosa, dá para rechear wraps, sandes e é muito boa. E foi só montar o wrap com alface, aquela
pasta de ovo cozido e depois ainda coloquei um bocadinho de abacate. Em termos de textura não fica muito interessante porque mistura-se muito ali com o ovo, mas como tinha de o usar porque ele já estava a passar do ponto, aproveitei para o colocar aqui no wrap. Coloquei só um bocadinho de pimenta em cima do abacate e depois é só enrolar e está pronto a servir. Uma das coisas que mais gosto de comer como sobremesa quando estou em casa, que são tâmaras com manteiga de amendoim. Digam-me nos comentários se também gostam. Eu adoro esta combinação, acho mesmo incrível. E depois, para o jantar, acabámos por ir jantar fora, a um dos nossos restaurantes favoritos aqui da nossa zona. Pedimos uma tábua que tinha vários queijos, um bocadinho de presunto, croquetes de alheira e uns pimentos padrão. Depois, para sobremesa, ainda pedimos um trio de sobremesas que não estávamos a contar que fossem tão grandes. Pensávamos que eram uma versão mais miniatura, portanto, ficámos bastante cheios, mas estava tudo muito, muito bom. E no sábado pegámos no Benji e fomos almoçar à casa dos meus sogros. A avó do meu homem fez a especialidade dela, que é o choco frito. É simplesmente o melhor choco frito que já comi na vida. É mesmo muito bom. Tanto comemos o choco frito, acompanhado com batata frita, como é típico. E nós neste dia acabámos por nem sequer jantar porque ficámos muito cheios. Ainda petiscámos um bocadinho mais de choco frito, estão a perceber? Portanto, deu para o dia todo basicamente e não comemos mais nada. Bem, como viram, nós hoje de manhã fomos dar uma volta. Nós, às vezes, ao domingo de manhã, vamos beber um café ou um chocolate quente fora de casa. Filmei um bocadinho do passeio, mas acabei por me esquecer de gravar o café, mas eu bebi um latte de caramelo e o meu homem bebeu um chocolate quente, acho eu. Não comemos nada e pronto, ficámos só a apanhar um bocadinho de sol com o Benji e entretanto já voltámos para casa, estivemos a tratar de umas coisas lá fora, de umas jardinagens e limpezas e agora vou fazer o almoço que eu tinha planeado fazer o salmão com o risoto verde, mas ele disse que não lhe apetece muito risoto, portanto vou adaptar e fazer esse molho verde, mas para uma massa. Portanto, em vez de ser o risoto, vou fazer uma massa para acompanhar o salmão. Eu acabei por não seguir propriamente a receita que tinha guardada, mas fiz o tal molho verde com assim uma boa mão cheia de espinafres. Eles eram da minha horta, portanto eu não sei propriamente quantos espinafres é que meti, mas foram certamente umas 200 gramas. Coloquei também natas, um bocadinho de alho em pó, pimenta, estará tudo na descrição se quiserem ir ver. Depois adicionei esse molho à massa e em vez de servir o salmão inteiro, o lombo de salmão inteiro, eu parti-o aos bocadinhos e coloquei na massa e assim até rendeu mais porque acabou por sobrar uma dose de massa que depois comemos no dia seguinte. Coloquei um bocadinho de queijo parmesão como topping, que nós adoramos. E olhem, gostei muito desta massa. Foi a primeira vez que fiz, o homem também adorou, portanto, recomendo. E para o jantar, como não tínhamos muita fome, acabei por fazer um creme de legumes super básico que leva courgette, cenoura, cebola, abóbora. Eu meto o que tenho lá no frigorífico ou no congelador e está feito. E foi isto que comi durante esta semana. Espero mesmo que tenham gostado de acompanhar. Se quiserem ver mais vídeos deste género, digam-me nos comentários. Obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.